Já voltou ao ar, Isso. Sripad, já está no ar. É, desculpa aí, foi uma falha humana. Eu que eu estava chamando aqui um documento, e aí quando eu fui chamar o documento, Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Baradram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi. Então a gente está dando continuidade aos nossos estudos do... Deixa eu ver uma coisa aqui. Certo. Estamos dando continuidade aos estudos da Gita, Srimad Bhagavad Gita, falada há mais ou menos 5.000 anos por Bhagavan Shri Krishna no campo de batalha de Kurukshetra, que fica a mais ou menos 150 quilômetros de Delhi. Até hoje você pode visitar esse que é um lugar super sagrado. E lá existe um monumento, existe uma espécie de um mandir, exatamente no local onde Krishna tem essa conversa transcendental com seu amigo querido, com seu discípulo, com seu devoto, Arjuna. Então, assim, eu tenho conversado com algumas pessoas que estão se aproximando da consciência de Krishna. E a gente sai para distribuir livros e, enfim, volta e meia, essas pessoas entram em contato, a gente deixa e-mail, então elas escrevem. De alguma forma, a gente acaba conhecendo pessoas que a gente não conhecia antes, não é? Ao longo da vida. Então, assim, tem acontecido de encontrar pessoas que estão interessadas na consciência de Krishna, que de repente já levaram um livro do nosso Gurudeva, ou conheceram, de alguma maneira conheceram um devoto, e a partir de tomar contato com esse devoto, mostraram interesse por conhecer quem é Krishna, né? Por entender assim, o que é isso, o que é Bhakti Yoga, né? Então, assim, eu estou falando sobre isso agora para, assim, meio que, não meio que, esse negócio de meio que não tem nada a ver, em respeito mesmo a essas pessoas que são devotos e devotas de Krishna, mas que têm, por exemplo, dificuldade com a terminologia que os devotos usam, que os devotos acabam criando um idioma próprio, né? Um dialeto. Prabhu, por exemplo, né? Didi. E aí, vai tomar prachada? Haribol. Então, assim, a gente, à medida que a gente vai praticando a consciência de Krishna, visita a Índia e assim por diante, tem a Sangha, né? Convive com os devotos. Então, a gente vai incorporando esses vocábulos, né? Mas, assim, eu gostaria, antes de continuar lendo o resumo, em consideração a essas pessoas, algumas delas vão assistir offline mais tarde, algumas podem estar aí, eu não sei dizer quem entre essas pessoas, que também, claro, são muito queridas para todos nós, né? Porque afinal de contas, nós somos todos, como Krishna diz na Gita, que a gente vai estar estudando hoje, nós somos todos partes integrantes dele, né? Todos nós somos partes integrantes de Krishna. Por isso todos nós somos filhos e filhas deste Senhor Supremo, né? Então, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que teria a ver com a maneira como a gente pode se relacionar com esses nossos irmãos e irmãs que estão se aproximando. Assim, a pergunta é assim: como é que você faria
para apresentar Gita, né? Para apresentar conteúdo esotérico da Gita para alguém que nunca ouviu nada a respeito, nunca ouviu o nome Bhagavad Gita, nunca ouviu o nome Krishna, nunca ouviu o nome Arjuna, nunca ouviu o nome Maya, nunca ouviu o nome Bhakti. Como é que vocês apresentariam? Né, assim, tipo, 2 minutos, como seria assim? Madame Gopal, por favor, como seria? Você está diante de uma pessoa muito interessante, muito simpática, muito inteligente, né? Um ser humano como você é, como eu sou, a gente está num corpo humano, numa forma humana, né? A raça humana, né? Nós, apesar de sermos seres espirituais, nós agora estamos vivendo no contexto da raça humana. Então, assim, imagina que eu sou essa pessoa, e aí eu deparo com você e falo, você conhece a consciência de Krishna, não é? E como é que é isso? O que é isso? O que é esse Bhagavad Gita que vocês falam tanto? E Krishna e Arjuna, como é que é essa coisa da conversa? 2 minutos, Madame Gopal, como é que seria isso? Eu falaria, como já aconteceu muitas vezes na minha vida. Está um pouco baixo a sua voz, não sei se é por causa do meu lado. Tá me ouvindo melhor? Eu posso te ouvir bem, mas eu acredito assim que para as pessoas que estão assistindo, talvez elas tenham um pouco de dificuldade. Ou então você continua falando com esse volume de voz, e se alguém não estiver ouvindo, por favor, avise pelo Skype. Então vá lá, desculpe ter interrompido. Se alguém me pergunta o que é a consciência de Krishna, eu explico que a consciência de Krishna ela tem origem nos Vedas, e geralmente as pessoas me perguntam o que são os Vedas. Aí eu explico para elas que os Vedas elas são as escrituras mais antigas do mundo que falam sobre Deus, e é o conhecimento original para a plataforma humana de vida que aparece junto com o universo. E aí o que eu faço? Aí eu tento trazer essa dimensão, né, tentar mostrar uma certa dimensão do que realmente é os Vedas, e depois eu explico que o Bhagavad Gita é o resumo de tudo isso. E aí desencadeia outras perguntas. É assim que muitas vezes aconteceu comigo. Tá, mas agora sim, você quer falar mais? Desculpa. Não, posso, por favor. Eu queria pedir para você, assim, você imaginar que nós estamos numa conversa de sou eu e você. Que você descreveu o que você faria com essa pessoa, como se essa pessoa não estivesse presente na sua frente, certo? Certo. Então, assim, agora eu vou pedir para você fazer de novo, mas assim, eu sou essa pessoa, né? Eu sou a segunda pessoa do discurso e você é a primeira pessoa. Aí eu vou imaginar que eu estou vendo a sua pessoa, né? A sua forma humana. Eu vou chegar para você e falar assim: oi, você é devoto? Você é devoto, não é? Por favor, você podia me falar um pouco assim, o que é Bhagavad Gita? Quem é Krishna e quem é Arjuna? Por que eles conversam? Sim, Sripati. O Bhagavad Gita é um resumo dos Vedas. O que são os Vedas? São as escrituras mais antigas do mundo que falam sobre Deus. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Deus, ele tem uma forma transcendental. Sim. Ele apareceu há 5.000 anos atrás, e ele nos deixou muitos ensinamentos. E Arjuna é um associado eterno da pessoa suprema, e ele se coloca numa posição de dúvidas para que Krishna lhe dê as instruções para benefício de todos nós. Muito interessante, muito interessante. Agora eu queria pedir, gostei muito da maneira como você apresenta para Budi, mas eu queria pedir assim, que a Anuradha está assistindo, Pundarika também? Estão assistindo vocês?
Se vocês estão assistindo, vocês podem, de repente, tem A como... dona Anurada está. Ela não tem como fazer uma videoconferência com você para ela falar também, né? Não, já tentei. Aí o senhor tem que conectar com ela para ela poder falar. Daí eu ouço no stream. Ah, ela está comigo. Atende, Mas você está comigo, Anurada. Oi, perdão? Eu vou pedir para ela ligar com o senhor. Peraí. Não, que aí vai cair a ligação com você. Não vai, é como o senhor quando atende os Maharajas, depois quando ela desliga, volta. Tá, então vai lá. Pergunta se ela pode fazer. Assim, Anurada, você está assistindo, então a ideia é assim: você está diante de uma pessoa estranha que reconhece você, em você uma devota, você está usando o Kantimala e tudo. Aí essa pessoa vai fazer a mesma pergunta, vai ter a mesma abordagem que eu tive representando essa pessoa diante do Madame Gopal Prabhu. Se você quiser falar alguma coisa, 1 minuto, 2 minutos. É que o senhor aí fica meio sem graça, porque teria que ser uma pessoa que não fosse de volta. É uma energia diferente, é outro feeling. É outro feeling. Muito diferente. Bem, mas se ela quiser, a gente está... Já deixei o recado ali. Porque, assim, a ideia é... Na verdade, a gente está fazendo uma representação, vamos dizer assim, está fazendo uma encenação e considerando que diversas pessoas, pelo que eu estou aos poucos descobrindo, elas assistem os programas e elas perguntam, elas falam assim: acho super interessante, mas boio bastante. Às vezes eu consigo captar a linha de raciocínio, mas muitas vezes eu fico boiando porque você fala muitos termos técnicos num idioma que eu realmente não conheço. Então, assim, esse é um exercício que a gente está fazendo em prol em benefício desta pessoa que vai assistir, porque em última análise a ideia é a gente criar um espaço dentro do nosso Hridaya Mandir, o templo do seu coração, para que as pessoas fiquem à vontade e exponham as suas necessidades e as suas dúvidas no caminho espiritual que está começando a se descortinar para ela. Então, se vocês... Não sei se o Pundarikasha também, porque eu estou vendo que está verdinho ali, mas não sei se ele está presente. Mas, enfim, se alguém não está presente pelo Skype ou está presente só pelo Ustream e gostaria de digitar alguma coisa pelo Facebook, Prabhu Madame Gopal está no Facebook, não é? Yes. Então. Yes. Aí, se alguém quiser se manifestar, enquanto isso eu vou localizar o ponto no resumo, que é um resumo do nosso próprio Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, aos capítulos, um resumo dos capítulos da Gita, né? Aí, se alguém se manifestar, eu vou pedir para você, que você é a minha memória, você sabe disso, né? Você anotou onde nós, que capítulo resumido a gente terminou de ler? Ou vocês todos preferiam que a gente fizesse uma pincelada nos capítulos e continuasse? Eu acredito que a gente parou no 7º capítulo, foi isso, por favor? Eu estou entrando aqui, deixa eu ver. Eu me lembro que a gente chegou a ler sobre Dhyana Yoga. Mas minha memória, eu infelizmente não anotei, deveria ter anotado. A essência do Bhagavad. Quem conhece Brahma atinge Shanti. Essa é a última frase do capítulo 5º, resumido. Deixa eu ver aqui. Antaryami. A Anurada disse, se você se lembra, você estava também, né? Não?
Ninguém se lembra, né? Eu tenho aqui, mas eu não estou conseguindo achar agora. É que nem aquele português, eu tenho uma vaga lembrança. A gente pode fazer o seguinte, vamos dar uma pincelada, tá? Tranquilo, vamos dar uma pincelada do começo. Então vamos lá. Os guerreiros observam os exércitos. Aqui Srila Gurudeva fala da estrutura da Gita, né? Aí eu vou tentar apresentar de novo o resumo com uma linguagem que alguém que é leigo ou que está começando a se interessar por Krishna e tudo que tem a ver com Krishna possa acompanhar. Então aqui o nosso Gurudeva, o nosso mestre espiritual, ele está explicando como este texto sagrado chamado Bhagavad Gita, que significa, Gita significa a canção, e Bhagavad significa de Bhagavan. E Bhagavan é um termo que se refere ao Ser Supremo, que muitos vão chamar de Deus, outros vão chamar de Jeová, Javé, Alá, Adonai, né? Então esse termo, Bhagavan, significa que esse Ser Supremo, ou mais simplesmente, se a gente quiser, Deus, ele detém todas as qualidades, né? E ele é eterno, ele é transcendental, e a forma dele é composta de existência eterna, de conhecimento eterno e de bem-aventurança eterna. Então é este Bhagavan, cujo nome é Krishna, né? Da mesma forma que a gente está aqui, eu tenho uma interação constante com esse rapaz. E talvez alguém de vocês não conheça quem é esse rapaz que está lá em Itajaí. Mas aí, se eu apresentar esse rapaz para vocês, eu vou dizer o nome desse rapaz. O nome dele é Madan Gopal Ji, né? Então, quando eu falo para vocês o nome deste rapaz, aí vocês já têm uma referência de uma possibilidade de estabelecer, de entabular, se é que existe esse verbo, um relacionamento com o Madan Gopal. Porque agora ele não é apenas um rapaz, ele não é apenas uma pessoa que passa no outro lado da calçada enquanto a gente está andando na rua. Não, ele é a pessoa que se dirige a nós, ou que eu apresento a você, e que tem um nome, e tem uma personalidade, tem um gosto, tem um desejo, tem planos, né? Então, assim, Bhagavan é o nome desta pessoa que tem esses mesmos atributos, só que ele tem esses atributos na sua inteireza, na sua totalidade, né? Então, este Ser Supremo, a pessoa suprema, é aquele que fala Gita. E esse texto sagrado, Bhagavad Gita, ele é formado por 18 capítulos, e cada um desses capítulos culmina na mensagem dele próprio, Krishna, Bhagavan, acerca de Bhakti. E Bhakti significa devoção a Krishna, amor, afeição, sentimento por Krishna, né? Porque Krishna é uma pessoa, né? Anuradha é uma pessoa, Pundarikasha é uma pessoa, você que está assistindo é uma pessoa. E uma das características mais importantes da sua personalidade, da sua estrutura existencial, é a necessidade de amar, né? Então essa necessidade de amar no plano espiritual, no plano da transcendência, ela é satisfeita por uma atividade que se chama Bhakti, tá? Por isso, Krishna está falando com Arjuna, o seu amigo, o seu devoto, que tem amor por ele como amigo. Ele está falando, e cada capítulo encerra com esse discurso de Krishna, ele vai culminar nessa mensagem do amor, acerca do amor. Mas eles estão num campo de batalha. E quando eles estão nesse campo de batalha, Arjuna se comporta como se estivesse imerso em lamentação. Arjuna está prestes a travar uma batalha. São milhares de
de adversários do lado de lá e milhares de guerreiros ao lado de Arjuna. Mas de repente ele se comporta como se estivesse imerso em lamentação. E aí o que Krishna faz? Krishna é amigo de Arjuna, né? Ele é o ser supremo, mas ele, sendo a pessoa suprema, ele tem exatamente o mesmo direito que cada um de nós tem de cultivar amizade com alguém, né? E por vários motivos que não caberia agora, Krishna é o grande amigo de Arjuna. Então, quando ele vê, o que você faz quando você vê um amigo se lamentando, um amigo deprimido, um amigo que perdeu um ente querido, né? O que você faz? Então, a mesma coisa, Krishna, ele vê Arjuna naquela situação. Arjuna é um grande guerreiro, ele vê Arjuna naquela situação, e aqui nosso Gurudeva, nosso mestre espiritual, diz: Krishna lhe explica que o Atma Dharma eterno da diva nada tem a ver com o Dharma de seu corpo, dinastia e casta. Como é que a gente destrincha isso aqui para uma linguagem acessível a uma pessoa leiga? Krishna está explicando para Arjuna que o Atma Dharma eterno da diva, que vem a ser Atma Dharma. Madana, acho que você é o único que está respondendo hoje. Então vamos lá. O que vem a ser Atma Dharma? Para mim, a ocupação eterna da entidade viva. Mas aí, conversando no Bhagavad Gita, se fosse uma pessoa mais leiga, eu já falei, seria a religião eterna da espiritual. Tá. Mas por que então que Gurudeva fala Atma Dharma eterno? Que você falou que Atma Dharma é a religião eterna da diva, ou a ocupação espiritual, você falou também, né? Mas por que ele diria eterno? Aí para mim seria por isso que seria a ocupação eterna. É essa o sentido que eu consigo retirar. Sim, mas aí se você continuar lendo a frase, se você tem um livro em espanhol de Gurudeva, você vai ver que Krishna está explicando para Arjuna que o Atma Dharma eterno da diva, ou a alma, o ser espiritual, nada tem a ver com o Dharma do seu corpo, dinastia e casta. Tá? Então, assim, Krishna vai explicar para Arjuna esse conceito essencial no caminho de um espiritualista, né? Ele vai explicar Dharma, ele vai explicar diferentes níveis de Dharma, ou seja, a ocupação que tem a ver com a constituição do ser, né? Ou como às vezes os mestres falam, né? A função constitucional, não é? É uma das maneiras de traduzir Dharma, a função constitucional. Atma Dharma seria a função constitucional da alma. Atma, alma. Coisa, que seria da alma. E qual seria a função constitucional da alma? Ser serva de Krishna, de Deus. Isso. Então isso vai ser elaborado depois. Mas aqui, o que Gurudeva está apresentando no texto é que Krishna explica para Arjuna que a função constitucional eterna da alma, e aqui existe uma redundância, porque ele fala Atma Dharma e depois ele fala da diva, né? Então Atma é diva, então há uma redundância, mas é uma redundância que tem um efeito importante, porque a diva, que é a alma, ela está sujeita a duas situações, né, que são descritas na frase. Krishna explica que o Atma Dharma eterno da diva, ou a função eterna da alma, nada tem a ver com a função constitucional do seu corpo, da sua dinastia e da sua casta ou classe social. Então Krishna está falando, em poucas palavras, está falando de duas
funções constitucionais. Uma vinculada à alma, propriamente dita, e outra vinculada ao corpo, que envolve a alma. Certo? E aí ele continua dizendo, mesmo assim, quem falsamente identifica o corpo como sendo o eu verdadeiro, não alcança a entender isto. Certo? Perfeito. Então, assim, se a diva, que é o ser vivo, aquele elemento na sua estrutura integral, que é a causa da sua própria existência, né? Diva é a alma, o ser, o espírito, que é a causa da sua existência neste mundo, né? Se não há a presença da alma na sua forma humana ou numa outra espécie de vida, então essa espécie de vida ou essa forma humana perde o sentido de existir e simplesmente cai por terra, né? Então, mas ao mesmo tempo, Krishna está explicando para Arjuna que quem falsamente identifica o corpo como sendo o eu verdadeiro não alcança a entender que um tipo de Dharma nada tem a ver com outro tipo de Dharma. São dois níveis de Dharma, né? O Dharma ligado à sociedade, à dinastia ou à sua tradição familiar e à sua classe social, né? Brahmana, o sacerdote, Kshatriya, o guerreiro, o administrador, o político, Vaishya, o comerciante, o agricultor, e Shudra, o trabalhador de mão de obra desqualificada, assim? Não, é de mão de obra, como é que se diz? Trabalhador de mão de obra... Braçal. Oi? Mão de obra braçal? Não, é outro termo que se usa. Você pode falar o trabalhador braçal, mas também existe uma expressão mão de obra não qualificada. O obreiro? Não, o obreiro também, mas talvez alguém mais que esteja ouvindo, mão de obra não qualificada. Ou seja, essa classe social chamada Shudra, uma característica dela é que ela depende da orientação de um membro de outra classe social para ele executar o seu dharma, o seu trabalho, né? Então, por isso que a mão de obra dela é não qualificada. Eu acho que existe essa expressão, sim. Mas, enfim. Então, o Krishna está falando aqui algo muito importante no primeiro capítulo para Arjuna. Mas aqui, no resumo do nosso Gurudeva, ele não vai apresentar o motivo pelo qual Arjuna está se lamentando, não é? Gurudeva, o que ele está fazendo? Ele está abstraindo a situação pessoal de Arjuna e ele está falando de fatos da vida humana, de fatos da vida espiritual, né? Para que o resumo não se delongue, vamos dizer assim, né? Porque ele primeiro fala, Arjuna se comportou como se estivesse imerso em lamentação. Mas aí depois ele diz que Krishna explica para Arjuna, vendo o seu amigo Arjuna naquela situação, explica que a função eterna dele enquanto alma, enquanto espírito, nada tem a ver com a função dele naquele campo de batalha, porque ele é o guerreiro. Qual é a página que o senhor está aí no espanhol? Eu não estou no espanhol, estou na tradução para o português. Eu estou no arquivo da tradução para o português, que eu não tenho livro em espanhol. Na verdade, nem o livro em inglês eu tenho aqui. O livro em inglês eu tenho em PDF, né? Mas se Krishna for bonzinho, deve estar chegando a nova edição da Gita de Gurudeva em inglês. Mas enfim, eu posso passar para você depois esse arquivo, não tem problema. Tá? Mas eu não tenho... Enfim, deu para entender, né? Então, assim... Aí Gurudeva continua falando assim: enquanto a diva permanecer atada por Maya
e falsamente identificar o corpo como sendo eu, será forçada a submeter-se a sofrimentos tais como lamentação, ilusão, medo e assim por diante. Aí de novo nós estamos aqui diante de alguns termos. Diva, né? Enquanto a diva, ou seja, diva é o nome que se dá para um ser espiritual cuja característica, ou uma das características, é a sua infinitesimalidade. Né? A diva é infinitesimal. Ela chama-se Anu Atma, ou Anu Chaitanya. Ela é consciente, ela é a alma, ela tem eternidade, ela tem conhecimento transcendente, ela experimenta bem-aventurança, mas ela é diminuta, né? E ela, o nosso Gurudeva está dizendo aqui, o nosso mestre está dizendo que enquanto essa alma, esse ser espiritual infinitesimal, enquanto ele permanecer atado por Maya, que é uma energia divina, né? A energia divina que promove a ilusão que nós testemunhamos neste mundo todos os dias, não é? Um exemplo de ilusão, Madame Gopal, meu interlocutor, né? Porque a Anuradha não falou nada. Nada. Tá quietinho, Anuradha. Um exemplo de ilusão, Anuradha. Um exemplo de Maya. Porque Maya, qual é a etimologia da palavra Maya? Aquilo que não é. Aquilo que não é. Maya. Aquilo que não é. Perfeito. Por isso, aquilo que não é representa uma ilusão. Então, Anuradha, se você está aí, se você quer, de repente você está cansadinha, mas se você não está cansadinha, dá um exemplo para a gente de ilusão. Por que Gurudeva está falando de ilusão? Dá um exemplo para a gente entender o que é ilusão. Acho que ela está quietinha mesmo, de repente ela não está assistindo. Ela só está... Eu também acho que ela não está assistindo, só está ligada. Está só ligada. Aham. Então, pera, deixa eu ver uma coisa. Tem alguém que esteja no Face? Nós temos 5 telespectadores super simpáticos, super queridos sempre. Se alguém quer digitar... Eu acredito ser... Dá, então vai lá. A Vikaksha está online no Facebook, o Radharamana, o Ramananda, os Prabhus. Mas eles podem estar fazendo outras atividades. Mas enfim, vamos continuar em consideração as pessoas que estão assistindo, querendo ou não participar, né? Como o Prabhupada sempre dizia, serviço devocional é voluntário, né? Então você faz se você tem o ímpeto, a vontade de fazer, né? E claro que ouvir em silêncio e ficar quietinho também é um aspecto importante de Bhakti, né? Do serviço devocional. Mas então, um exemplo de Maya. Eu, uma alma, uma diva corporificada, me apaixonar por outro corpo, e na verdade aquele corpo não é aquela pessoa, ela é uma alma espiritual. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. Você se apaixona por uma menina, mas nesse processo de se apaixonar por ela, você começa a identificar o corpo dela como sendo ela, e ao mesmo tempo você identifica você identifica o seu corpo como sendo o eu, o você, né? E identifica o corpo dela como sendo o ela. Aí o que Gurudeva fala assim? Que enquanto você deu um exemplo muito simpático, né? Muito, vamos dizer assim, recorrente, né? Entre os seres humanos, na verdade todos os seres vivos vivem se apaixonando, porque isso Vedanta Sutra fala, né? Um texto sagrado muito importante diz Ananda Maya Vyashat, né?
que tanto o Ser Supremo, porque esse sutra, esse versinho bem conciso, mas muito rico em informação transcendente, ele se refere ao Senhor Supremo, a Krishna, que ele está sempre em busca de bem-aventurança. Ele é a própria bem-aventurança, né? Porque ele não só emana a bem-aventurança, ele não só manifesta a bem-aventurança, mas ele inteiro é bem-aventurança, né? Mas, então esse verso diz Ananda Maya Bhirshad, que ele, o Ser Supremo, está sempre, como um dos nossos mestres espirituais, um dos nossos Gurudevas diz, está sempre sedento de bem-aventurança. E por extensão dessa ideia, se a diva, essa alma infinitesimal, ela é parte deste Ser Supremo, ela também tem essa característica. Então, se ela não descobrir amor em outro lugar que não seja aqui, ela fatalmente vai procurar amor aqui, não é? Mas quando ela fizer isso, o que Gurudeva diz? Enquanto a diva permanecer atada por Maya, então enquanto ela se mantiver nessa ilusão de que ela tem um gênero, né? Eu sou homem, sou mulher, e que ela pode ser feliz com outra alma, outro ser espiritual do gênero oposto, do sexo oposto, e dessa maneira ela vai estar identificando o seu corpo masculino ou feminino com o seu próprio eu. Quando isso estiver acontecendo, ela vai ser forçada a submeter-se a sofrimentos tais como lamentação, ilusão, medo e assim por diante. Logo, é imprescindível que ela aceite o refúgio de um Tattva-vid Guru, né? Ela precisa, é uma condição sine qua non para ela experimentar a verdadeira felicidade, para experimentar o alívio desses sofrimentos mencionados antes. É uma condição, existe essa condição sine qua non, que é a busca do refúgio, do abrigo, da orientação de um Tattva-vid Guru, ou seja, de um mestre espiritual que conheça a verdade, que possa dizer para ela, como o nosso Gurudeva está dizendo para a gente, né? Que possa dizer para ela, não, preste atenção, me desculpa falar assim com você, mas se você se identifica com essa forma humana, que é uma forma física, o que vai acontecer quando chegar a hora da morte? Né? Ou o que já aconteceu? Imagina, você há 20, 30 anos, você era um baby, né? Então o que aconteceu com aquele corpinho de baby? E agora você tem 30 anos, você é um jovem rapaz ou uma jovem mocinha, né? Então esse Tattva-vid Guru, ele vai ter essa, como os devotos gostam de dizer, ele vai ter misericórdia, que é uma função do coração. Misericórdia é o coração, córdia, né? É o coração que se apieda, que sente dó de alguém que está numa situação lamentável, que no caso aqui, na história da Gita, é Arjuna. Bem, agora eu vou ler, como a gente faz normalmente, os próximos capítulos, os resumos, né? Então o primeiro capítulo é como os guerreiros dos dois exércitos observam os próprios exércitos, especialmente Arjuna, que observando o exército inimigo, ele entra em profunda lamentação, porque ele não sente mais vontade de brigar contra aqueles guerreiros, porque entre os guerreiros há pessoas do seu círculo emocional, o seu mestre de armas, como se diz, o patriarca da sua dinastia, né? Os seus primos e assim por diante. Então aí Arjuna, nessa situação,
continua a conversa e começa o segundo capítulo, que se chama Yoga pelo princípio da análise, ou Sankhya Yoga, né? O princípio da análise seria Sankhya Yoga. Ao aceitar o refúgio de um Sadguru, ou de um mestre espiritual fidedigno, autêntico, a diva dá-se conta de sua ignorância. Deste modo, tenta livrar-se das ilusórias armadilhas de Maya, deixando de lado seus pensamentos independentes e respeitando as instruções de Shri Gurudeva. Então aqui Gurudeva está sendo muito sucinto, né? Ele está falando que essa diva, experimentando o sofrimento de estar atada pela ilusão, por Maya, mas não sabendo o que fazer para sair dessa situação, ela se refugia em uma autoridade, né? Da mesma forma, se eu estou doente, a minha autoridade é o médico. Se eu tenho um problema legal, a minha autoridade é o advogado. Se eu não sei alguma coisa, a minha autoridade é o professor, né? Se eu não tenho uma casa, a minha autoridade é o engenheiro ou arquiteto. E se eu não tenho noção do motivo do meu sofrimento, a minha autoridade é Gurudeva, é o mestre espiritual, é o sábio, o sacerdote, né? Então, a diva dá-se conta da sua ignorância e por isso ela tenta se livrar das ilusórias armadilhas de Maya. Como é que ela tenta se livrar dessas armadilhas de Maya? Deixando de lado seus pensamentos independentes e respeitando as instruções de Shri Gurudeva. Porque até aquele momento, até o momento em que ela se aproxima do seu Gurudeva, ela fica usando o seu próprio livre-arbítrio para fazer escolhas baseadas na percepção dos seus sentidos, nos estímulos da sua própria mente, do seu intelecto, do seu ego. Então ela se dá conta de que esses pensamentos independentes, ou essa atitude independente, deve ser deixada de lado para que ela passe a, como se diz, absorver os conceitos que estão nas instruções do seu mestre espiritual, que é a autoridade, como médico, advogado, engenheiro, arquiteto, professor e assim por diante, né? E este Shri Gurudeva, por ser Tattvadashi Ekantika Prema Bhakta, então essa é uma expressão muito bonita que se refere ao mestre espiritual, que significa que ele, em primeiro lugar, ele é Tattvadashi, ele tem audiência direta com a verdade que se personifica no Ser Supremo, Tattvadashi, em todas as suas manifestações, né? Vishnu Tattva, Radha Tattva, Guru Tattva, né? Shakti, todas as verdades sobre os diferentes elementos que compõem o que atuam no palco da existência, você pode dizer, né? Começando pelo próprio Ser Supremo, que é a fonte desta mesma existência. Então ele tem essa percepção. Tudo que ele observa e todos que ele observa, ele, por ser alguém que vê sem parar a verdade, ele tem como relacionar com o Ser Supremo, né? E ajudar a se aproximar do Ser Supremo. Porque ele, além de ser Tattvadashi, ver a verdade, ele é Ekantika Prema Bhakta. Ele é um devoto, uma pessoa santa, que tem amor exclusivo pelo Ser Supremo, pela Pessoa Suprema. Então, esse seria um entendimento desta expressão, certo? E ele... Ekantika seria Ekantika. amor exclusivo? É isso? Perdão? Ekantika seria amor exclusivo, Ekantika Prema seria amor exclusivo à Pessoa Suprema? Sim, Ekantika significa, vem do número Eka, número 1, né? Então,
é singular, você pode traduzir como singular, único, exclusivo, certo? Então, esse santo, esse bhakta, esse devoto, ele tem prema, que é amor espiritual, exclusivo. Perfeito? Quer dizer, ele é como o nosso Gurudeva gosta de dizer, a devoção dele, bhakti, né, que foi praticamente a primeira palavra mencionada por nosso Gurudeva em sânscrito, se eu não me engano. Então, bhakti, a bhakti dele é 100% direcionada àquele que é o objeto supremo do amor, né? Por isso ele é Kantika Prema, né? E outra característica, além de todas essas características mencionadas nesta expressão, ele também é isento dos 4 defeitos. Ele não se deixa influenciar pelos famosos 4 defeitos. Né? O primeiro é o defeito de se iludir, o outro é o defeito de cometer erros, o outro é o defeito de ter sentidos imperfeitos e o outro é o defeito de enganar os outros. Então esses 4 defeitos, eles são como, vamos dizer assim, são como fogo-fato. Sabe o que é fogo-fato? Fogo-fato, sabe? É assim. Eu já ouvi. Fogo-fato assim, é uma expressão que se dá pro fato de o fogo se manifestar e se alastrar assim, praticamente sem controle, né? Fogo-fato. É como, por exemplo, a Anuradha chegou agora. Bem-vinda, Anuradha, Radhe Radhe. Então, a gente está relendo o resumo do 2º capítulo, segundo as palavras do nosso Gurudeva, e nós estamos vendo como que Gurudeva, ele é isento dos 4 defeitos. Né? Então, eu estava explicando uma analogia para a gente entender esses 4 defeitos. É o fogo-fato. Alguém escreveu aqui? Eu não estou conseguindo. Que se alastra, né? Aquele fogo que se alastra, como por exemplo aqui na região do plano central, durante a seca. Às vezes só às vezes só não entendi. O que você quer dizer com um fenômeno se mantém? Tudo bem. A Nada falou aqui que um fenômeno se mantém, então achei. Qualquer coisa, 2 gravetos secos que se roçem um no outro vão provocar um incêndio terrível. E aí se alastra. Tudo bem. Esse fogo se alastra. Então, da mesma forma, esses 4 defeitos se alastram na sociedade humana. Todos estão sujeitos a esses 4 defeitos, com raríssimas exceções. Como o próprio Krishna diz, né? Samahatma Sudulabha, que essa grande alma, esta pessoa excepcional, que é Gurudeva, que é o sadhu, é muito raro de encontrar essa pessoa, porque no mais todos vão estar sujeitos a esses 4 defeitos. Como o Prabhupada dizia, você olha para o sol a olho nu e você pensa que ela é do tamanho de uma moeda de, sei lá, de R$1, né? Ou você olha para uma cobra, está distraído e você, é uma corda, ali vou pegar aquela corda para fazer um balanço, né? Então, a ilusão sempre é uma companheira constante da percepção do ser humano, né? Você encontra alguém, se apaixona por alguém
e quando você já está envolvido ou envolvido com aquela pessoa, você se percebe, me iludi, eu projetei sobre aquela pessoa uma necessidade, um sentimento, e eu agora vejo que eu me iludi porque tudo que eu projetei para aquela pessoa não tem espelhamento, não tem ressonância, né? A ilusão amorosa, né? A ilusão ela se alastra assim por toda a sociedade. Cometer erro, então, por causa de erro humano, pessoas morrem todos os dias, né? Pessoas se machucam, dão entrada nos hospitais. Os próprios médicos, já houve casos de encontrarem uma tesoura dentro do ventre de uma mulher que tinha sido operada, né? Cometer erros, ter sentidos imperfeitos, né? Todos os sentidos, né? Eu não posso olhar através das paredes, né? Eu não tenho capacidade de sentir o aroma de um jasmim que está a 2 quadras daqui. Então os sentidos são imperfeitos. Os sentidos não podem ser instrumentos exatos para a aquisição de conhecimento, né? E o que falar de enganar os outros, né? Mentir, né? Assim, são coisas que se alastram assim de uma forma absurda na sociedade humana. Então, este Gurudeva, ele é muito importante, que ele não está sujeito, ele não está sujeito a esses 4 defeitos. Então, para nós, ser inteligente é dar ouvidos ao que ele tem a dizer, porque o que ele tem a dizer está além da imperfeição. É como ele continua dizendo aqui: ouvindo as instruções da boca de lótus de seu misericordioso, ouvindo as instruções da boca de lótus de seu misericordioso Shri Gurudeva, o sadhaka entende a diferença entre o Atma e o corpo material, né? Então, o que Gurudeva mencionou no resumo do primeiro capítulo, ele retoma aqui, porque em Sankhya Yoga, no Yoga pelo princípio da análise, Krishna ele vai frisar em vários versos, acho que são como 20 e poucos versos, ele vai mostrar, pontuar as diferenças entre o Atma e o corpo material. Atma indestrutível, corpo material destrutível. Atma imutável, corpo material mutável, né? Atma não é sujeito às condições climáticas, e não pode ser queimado pelo fogo, soprado pelo vento, seco pelo vento, molhado pela água, né? Não pode ser cortado por um objeto cortante. E o corpo material é justamente o oposto, né? Vive sendo o corpo material como a gente diz, um saco de pancadas ao longo da vida, né? Quebra aqui, quebra ali, corta, esbarra, machuca, faz hematoma. Fala, Prabhuji. Tem mais uma analogia boa que é bom lembrar no estudo do senhor agora. Sim. A propensão de amar. Então, a propensão de amar Atma, quando ela está amando a pessoa suprema, que ela originalmente foi feita para isso, então essa propensão a amar está totalmente satisfeita. E aí, quando a Atma acha que é o corpo, essa propensão de amar, que ama diversas coisas temporárias, ela permanece imperfeitamente satisfeita, até a hora que ela acha que descobre que é a alma, e ela adora a pessoa suprema, que daí é totalmente satisfeita. Perfeito. E aqui Gurudeva vai falar em torno do seu raciocínio, ele vai falar assim: além disso, além de entender a diferença entre o Atma e o corpo material, o sadhaka é o praticante do processo que lhe foi apresentado pelo mestre espiritual, né? Então, além disso, o sadhaka, percebendo os maus efeitos do prazer dos sentidos, que foi indiretamente o que Prabhu Madan Gopal demonstrou para nós, ele percebe os maus efeitos do prazer dos sentidos, né?
um dos maiores maus efeitos do prazer dos sentidos é que ele é temporário. É um mau efeito, porque você está diante de uma sorveteria de sorvetes naturais de frutos do Nordeste. Mas você tem uma capacidade limitada de experimentar o prazer do seu paladar saboreando os diferentes sorvetes. Então você percebe o mau efeito de você querer encontrar o prazer exercitando o contato dos sentidos com seus respectivos objetos, né? A forma, o aroma, o alimento, né? o alimento líquido, sólido, as formas para serem tocadas, né? Os sons. E aí, com isso, ele percebendo esses maus efeitos, ele se sente inclinado a ouvir os pensamentos, características e glórias dos Sthita Pragya Munis. Outra expressão técnica, né? Os pensamentos, características e glórias dos sábios, dos Munis. Muni literalmente significa o que, Anuradha? Se lembra, Maharaj, Sripada Maharaj, várias vezes já falou sobre essa expressão num dia muito importante, que é o dia do aniversário do nosso Gurudeva. Ele sempre fala dessa palavra. Se lembra, Nurano? Parece que não, né? Está quietinho de novo. Então, Sthita Pragya Muni. Muni significa a pessoa que faz silêncio. Ele faz Mauna. Por isso ele é Muni. E Gurudeva nasceu num dia em que o Senhor Shiva, existe uma história muito linda do Senhor Shiva, em que ele resolve praticar Mauna, silêncio. Então o Muni, os pensamentos, as características e as glórias deles, dos Munis, são muito importantes para a gente evoluir no caminho espiritual, porque eles são um exemplo de quem é Sthita Pragya, né? De quem é resoluto no seu propósito. Sthita vem do mesmo radical de Sthal, né? Como Lila Sthal, né? O lugar do Muni é a sua determinação, a sua firmeza de propósito. Então ele é chamado de Sthita Pragya. Assim, Gurudeva continua, pela influência de Sadhu Sangha, brota em seu coração a consciência da necessidade de obter Tattva Gyan, né? Interessante. Ele está se dando conta dos maus efeitos do prazer dos sentidos, né? E ele até pode fazer um sambinha, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Não é o samba que canta assim? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Então até o poeta popular, o sambista, o compositor, ele fala disso nas suas canções, né? Todo mundo sabe que as nossas cidades foram... Everybody knows that our cities were built to be destroyed. Todo mundo sabe que nossas cidades foram construídas para serem destruídas. Essa é outra canção, uma canção. Né? Porque a cidade, ela foi construída pelo ímpeto de conquistar, de acumular bens, de favorecer uma dinastia, não é? Esse é o motivo da construção da cidade. Mas o fator tempo, ele é implacável. Roma acabou, né? O Império Azteca, ele hoje em dia ele é apenas um conjunto de amostras e de pirâmides em ruína nos museus, né? Então, assim, a percepção da temporariedade, né? Quando essa diva na forma humana
que ela cai em si. Não, a temporariedade não está dando certo. Não está funcionando para mim esse casamento de temporariedade com sofrimento, né? Meu relacionamento com um parceiro amoroso ou uma parceira amorosa, né? Ele está fadado a terminar neste mundo, ou por causa da morte, ou por causa da separação, né? A causa pode mudar, mas o fato de que esta experiência de relacionamento neste mundo é temporária, isso é comum para todos os seres humanos, né? Mas essa pessoa que está se indagando a respeito disso, e de repente ela está acompanhada da esposa, dos filhos, dos amigos, eles estão estudando em casa, lendo livros e tudo, mas não conseguem achar a chave. Então o que eles fazem? O Gurudeva diz aqui, percebendo os maus efeitos do prazer dos sentidos, este sadhaka, este praticante, sente-se inclinado a ouvir os pensamentos, características e glórias do Sthita Pragya. Assim, pela influência de sadhu sangha, ou por estar na sangha, na companhia de pessoas santas, de pessoas que estão buscando a verdade espiritual, brota em seu coração a consciência da necessidade de obter Tata Jnana, o conhecimento da verdade. Né? Então aqui Srila Gurudeva, ele é um exímio escritor, ele está dando resumos maravilhosos. Então eu vou pedir para o Madan Gopal Prabhu registrar. A gente vai continuar do 3º capítulo, certo? Lendo o resumo, para a gente ter uma noção do conjunto da obra. E depois, Karma Yoga. É o 3º capítulo, sim, Karma Yoga. O Yoga pela ação, pelo princípio da ação. Né? Tá ok? Porque agora já são 9h33. E só queria deixar anunciado para vocês que para aqueles de vocês que participam do projeto de selo editorial, se quiserem participar, amanhã nós vamos ter uma oficina para tratar ou para trocar ideias sobre a prática da tradução, da revisão, da edição de livros, de 7 às 8h30. E amanhã às 19 horas vamos estar comemorando o aparecimento de Ramchandra, Shri Ramchandra Ki Jai. E este dia em que nasce o Senhor Ramchandra, ele acontece num dia lunar que se chama Ramanavami. É o 9º dia da lua nova, após 9 dias depois da lua nova, depois do Amavasya. E esse dia, segundo os sadhus explicam, é um dos 4 dias mais benéficos, mais auspiciosos ao longo de todos os anos da nossa vida. Então amanhã é um dia para cada um de nós concentrar a atenção e desejar coisas positivas para a nossa evolução espiritual, para o bem-estar das nossas famílias. É um momento interessante também para a gente começar, logicamente, qualquer projeto de vida, um matrimônio, né? Enfim, qualquer projeto de vida, começar um negócio, né? Começar um curso, dar um curso. Então a gente vai estar aproveitando a misericórdia do Senhor Ramachandra, vamos ouvir sobre a história da vida dele e sobre a sua função transcendental ao aparecer nesse mundo, né? Ram Navami. Ok? Então agora nós vamos encerrar, já passou do nosso horário. Nitai Gopremanandi Haribo! Radhe Radhe Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Jai Goranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj Ki Jai Rupanuga Guru Varga Ki Jai Srila Prabhupada Patita Pavan Ki Jai Srila Gurudev Patita Pavan Ki Jai Gora Bhaktavinda Ki Jai Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Dandavat Pranams Radhe Radhe